Boa noite, tudo bom? Em nome do Pai, aprenda a ser forte como o sol. Em nome da Mãe, aprenda a ser canto de uma lua. Em nome do Irmão, aprenda a ser virtude de um cristão. Jesus é Mãe, Pai, Filho, Irmão celeste, ó Mestre, universo, dentro do universo da família. Olá, Solange, tudo bom, querida? Em nome da Mãe, aprenda os encantos de uma lua. Em nome do Irmão, aprenda os virtudes de um cristão. Jesus, Mãe, Pai, Filho, Irmão celeste, ó Mestre, universo, dentro do universo da família, do caminho do milênio, do amor. A força das árvores, a beleza das flores. Dani, bem-vinda, boa noite. Meu cabelo hoje não tá colaborando, não. Quer me ficar em pé? Olá, mamãe, tudo bom? Boa noite. Que matéria em coração e sensação. Faz especiais. Água de flor, acende de sol. Parece de tronco, purifica de água, liberta de pássaro. Tá corrido, com certeza, querida aí, mas vamos seguindo, né? Mamãe saiu e entrou de novo, pela Educando Sentimentos. Acende-te sol. Aldenise, boa noite. Aricatuta, boa noite. Tudo bom com você, querido?
Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não vencemos esse mar. Não, arte com alma, entrou de novo mamãe. Laurinha hoje, ó, a convidada do Encontro Espírita, chegou aí. Tudo bom, querida? Ao Porto Amor, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que impeça de chegar ao Porto Amor, ao Porto Amor. Tam, tam, tam. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece para começar. Vamos lá. Enquanto vocês chegam por aí, vamos lá começar a prece. Hoje vamos ler o capítulo 25 do livro Lâmpada Espírita, chamado Considerando a Morte. Vamos falar sobre a desencarnação aí, a importância, né, dos nossos resgates, nossas responsabilidades, certo? Vamos lá. Querido amigo Jesus, muito obrigado por estar conosco esta noite. Que o Senhor esteja ao lado de cada um aqui, ao lado de cada lar, ao lado de cada coração presente. Precisamos do teu amor, precisamos do teu abraço. Esteja conosco, hoje e sempre. Obrigada, querida espiritualidade amiga, que está conosco o tempo todo, nos ajudando, nos alertando, nos mostrando o caminho do bem e da paz. Muito obrigada por tudo, Jesus. Que o Senhor ilumine este lar, ilumine todos os lares, que fortifique, que ponha uma luz sobre o nosso lar, sobre nossa mente e nosso coração. Que assim seja. Vamos lá, gente. Quem está comigo é Solange, Aldenice, linda minha mamãe, que é Arte com Alma, e Dani. Vamos lá, vamos estudar. Vou mandar novamente aqui se alguém quiser entrar. Um momentinho. Hoje vai ler o capítulo 25 do Lampadário Espírita, tá? Considerando a morte. Vamos ler a mensagem aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Considerando a morte. A problemática da morte decorre do comportamento de cada criatura durante a vida física. Por mais se alongue a existência corporal, momento chega em que a desassociação dos tecidos liberta a energia vitalizante, concedendo ao espírito encarnado que a movimenta o retorno aos postos da erraticidade, donde proveio. Morrer é mudar de estado vibratório. Morre cada pessoa conforme vive, ligada às paisagens festivas da esperança ou algemada às paixões fatigantes dos seus desvarios e alienações, reservando somente pequenos espaços mentais para cultivar os pensamentos de ordem superior ou psiquicamente aclimatado. Aclimatado é acostumado. Ao amolentamento. Amolentamento é enfraquecimento.
do caráter ou educado dentro de padrões comodistas, a morte, para esses, invariavelmente se afigura como um fenômeno que propicia o aniquilamento da personalidade, em cujo curso se apagam as luzes da consciência. Olá, Elizabeth, tudo bom? Somente em raros espíritos se demoram na atualidade as ideias da justiça divina, padronizada nas limitações dogmáticas e nas instruções literais da Bíblia. No entanto, face ao progresso tecnológico e diante das aspirações tormentosas pela comodidade que faculta prazeres nem sempre nobilitantes é enobrecedor. Graçam em mentes e corações os apostolados materialistas negativistas em torno da realidade da vida, no além-túmulo. Conquanto o estudar do universo e a glória da existência, indestrutível em toda parte. Embora o comportamento mental de uns e de outros, a vida surpreende. Exultante o viajor imprevidente após a cessação da aparelhagem fisiológica de que se serve. O complexo eletrônico comandado pela consciência, conceito a que muitos reduzem a vida humana em audaciosos golpes de simplismo. Outro não é senão o espírito livre e independente, que permanece sob as vibrações que cultivou, experimentando as contingentes energéticos a que se imantou espontaneamente. Então aqui fala, gente, né, da gente, né, na questão de como a gente está agindo, o que a gente está alimentando, o como a gente vive, pensa, né, fala do processo, né, da morte, né, do desencarne, que é apenas mudança de estado vibratório, porque a gente não vai morrer, a gente vai continuar vivo, o que vai morrer é a carne, tá? É só de um estado para o outro, de vibração, que a gente vai mudar, né? E aqui no outro lado fala do que a gente está alimentando, né? Os pensamentos, atitudes ainda. Às vezes a gente quer mudar, mas não consegue, né? A gente tem que prestar muita atenção no que a gente está sentindo, o que a gente está buscando, direcionando a nossa energia, o que a gente está alimentando, o que a gente está deixando de fazer, que é necessário, e o que a gente está alimentando a energia onde não é necessária, tá? A gente geralmente faz isso. Por exemplo, a gente devia direcionar toda a nossa energia na gratidão, mas a gente direciona toda a nossa energia em reclamações, em ingratidão, em indiferença, não é? Em fofocas, né? Em redes sociais aí, às vezes por tempo ilimitado, por muito tempo ali perdendo tempo, né? Então aqui fala, embora o comportamento mental de uns e de outros, a vida surpreende exultante o viajor imprevidente após a cessação da aparelhagem fisiológica de que se serve. Então ali, né, a pessoa fica surpresa, não entende o que está acontecendo depois que desencarna, né? Mesmo a gente sabendo, algumas pessoas sabendo do estado de vibração que vai ter, né? A gente vai vai continuar vivo, só que do outro lado vai ter a perturbação e tu não vai entender, vai passar um bom tempo para entender o que está acontecendo. E tem as pessoas também que falam aqui que não acreditam, né? Sem nenhum julgamento, a gente tem que respeitar quem não acredita. Gleison, mas a realidade é que, né, o fato é que a morte não existe, ela vai chegar lá, não vai entender muita coisa, vai demorar um pouco para aceitar, vai demorar um pouco para entender ali o que está acontecendo. Vai demorar um pouco o que está acontecendo ali para entender. Gleison, Aloísio, tudo bom, querido? Vai demorar um pouco para ver o que está acontecendo ali, né? A questão de se entender o que realmente aconteceu com ele, o que ele está sentindo, aquela demora ali da perturbação, né? E tem aquela parte aqui embaixo que ela continua aqui. Através do sono fisiológico, revelam-se os estados espirituais dos transeuntes do veículo carnal. Então, quando a gente vai fazer o desdobramento, né, o sono fisiológico,
dependendo da nossa sintonia, do nosso estado vibratório, a gente vai ser ligada a uma zona ou inferior ou superior, né? Se a gente for dormir estressado, se a gente for dormir angustiado, se a gente for dormir, né, vendo algo não muito legal, não muito leve, né? Algo mais... É como se fosse uma leitura edificante que traga algum ensinamento moral, não é? Às vezes a gente olha notícias, né, inconscientemente a gente acha que não afeta, não fica ali no subconsciente, nem aquelas notícias meio perturbadoras, violentas e tal. E quando a gente vai fazer esse desdobramento, né, acaba a gente indo para uma sintonia não muito boa, para um lugar não muito bom, porque a gente sabe que o espírito não dorme, não descansa, só o corpo, né, e ele vai direcionado de acordo com a sua sintonia, tá bom? E ela continua aqui. No despertar da consciência, após os tratamentos cirúrgicos, expressam-se os estados d'alma dos homens. Sob a coação dos alucinógenos, desatam-se as expressões de vidas anteriores, algumas das quais esquecidas que refletem os problemas íntimos dos que se deixam experimentar por tais métodos de liberação da subconsciência. Impressos a golpes vigorosos da ideia-forma, nas telas sutis da organização perispiritual, desejos e ambições, programas íntimos e roteiros de vida, ao impacto da anestesia profunda, para a cirurgia da desencarnação, abrem os depósitos psíquicos do espírito, que libertam os fantasmas cultivados e os delitos praticados que se corporificam, retomando o comando da imaginação, nessa hora submissa, iniciando longos processos alucinantes e enlouquecedores. Então aqui já fala do nosso estado quando a gente faz o desdobramento, claro, o local onde a gente vai estar sintonizado, e quando a gente realmente desencarnar, aonde a gente vai estar, a vibração que a gente vai estar, não é? E os sentimentos íntimos ainda, algo de outras vidas que não foi resolvido, vem tudo à tona, ali naquele momento, né? A pessoa fica sem entender o que está acontecendo, ou a gente realmente quer fugir. Hoje a gente geralmente foge, né, do que tem que se enfrentar, né? Os problemas, as dores quando chegam, a gente às vezes quer fugir da gente mesmo, não quer enfrentar, não quer se conhecer, porque sabe que vai encontrar algo que você às vezes nem vai aceitar que mas tem que aceitar e tem que procurar aí aceitar e entender, né, e procurar a solução e enfrentar. Porque se você não enfrentar nessa vida, vai vir outras, ou então no plano espiritual mesmo você vai se encontrar, não tem como fugir de nós mesmos, né? Então você vai enfrentar de qualquer forma, um dia ou outro, um dia que você se achar preparado, ou se achar um pouco melhor ali para aceitar. Um dia você vai aceitar e vai acabar enfrentando, mas e quanto mais a gente foge, mais adia, né, essa lição, esse aprendizado. Cadê? Quem chegou aí foi Andressa, não é isso? É Andressa. Lembrei não. Certo. Beleza. Terminando aqui. Assim, considerando, ante a realidade da morte que a todos os viventes um dia surpreenderá, cultiva a ideia otimista e estuda as diretrizes que conduzem à vida espiritual. Como dedica as horas longas aos roteiros humanos que cessam e às tarefas da organização celular que se acabam, considera a problemática da vida espiritual e realiza meditações libertadoras, evitando aos fulcros psíquicos do perispírito as mensagens de alento e equilíbrio, preparando-te para a libertação da argamassa celular, de modo a prosseguires confiante e livre na direção da vida maior, logo mais. Então aqui fala, o fulcro que ela fala aqui é o apoio, né? Enviando aos fulcros psíquicos do espírito as mensagens de alento e equilíbrio. Então aqui ela já coloca uma direção, né? Cadê?
a gente procurar se esclarecer, estudar, procurar ter realmente esse interesse em se melhorar, não é? Sair da ignorância, porque quando a gente se esclarece, a gente sai da ignorância, a gente às vezes tem medo de algo porque não conhece. Quando a gente passa a conhecer, a gente perde um pouco esse medo, né? Então, a gente vai conhecendo, estudando, e bem também, tanto quanto importante estudar, é se esforçar, né, na prática, né? No início, claro que tudo no início não é fácil, você não às vezes nem consegue no início, mas você tendo esse esforço, né, essa vontade de mudar, essa vontade de melhorar, você consegue, um dia você vai conseguir, mas por enquanto, esse processo, todo dia ali, vai um pouquinho, muda um pouquinho ali, muda um pouquinho aqui, e assim vai. A natureza não dá saltos, né? Inclusive, eu até lembrei de uma postagem que eu coloquei hoje, né? Que eu ajudo minha mamãe a colocar umas postagens aí na página do Canto Sentimentos, falando sobre reforma íntima, tá? Que a doutrina espírita, né, a Joana, especificamente, fala muito disso. O Irmã do For fala muito disso, que ela não pode ser com martírio, com culpa. Porque o ideal, né, na doutrina espírita não é ser perfeito, não é ficar com aquela neura da perfeição. Claro que a gente tem que ter essa visão de se melhorar, né? Mas todo dia se melhorar, se aperfeiçoar, não é ficar dizendo, eu tenho que ser perfeito, tem que mudar isso, mudar aquilo, tudo numa vida só, não tem como. Então, tudo é um processo, não é? Então, a gente tem que procurar aí ter essa visão além daqui, porque a verdadeira vida é espiritual. Então, a gente tem que se preocupar com o que a gente come, como a gente dorme, como a gente se comunica, sendo verbalmente ou não, como a gente está pensando, o que a gente está fazendo da vida, como a gente está fazendo, independentemente de religião, de profissão, como a gente está fazendo aquilo. Porque a gente sabe que qualquer profissão é importante, mas às vezes é a profissão que você está, o modo como você está agindo ali está errado. Então, independente de religião, independente de profissão, né? Então, tudo depende da sua intenção naquilo ali, né? De que você cuidar de uma casa, até o próprio alimento, né? Nesse livro, inclusive, dessa página que eu estou colocando, fala que até o nosso próprio alimento recebe energias quando a gente faz ela com má vontade, né? Ela recebe aquela energia, por isso que às vezes a gente faz uma alimentação, às vezes a gente tá bem, né? Aí mistura tudo, o alimento com mau humor, com as energias não muito boas, você não fica bem. A gente sabe muito bem que isso não faz bem. Desequilibra todos os chakras, todas as energias aqui, né? Desequilibra tudo. Então, até o nosso alimento. Então, tudo que a gente fizer tem que ter boas energias. A gente tem que procurar e trocar sempre pensamentos positivos, né? Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de pensar coisa negativa, que sempre vai chegar. Porque a nossa mente aí está bem acelerada ainda, né? E no início vai ser difícil, mas quando a gente procurar educar a mente, educar os pensamentos, né? Ter coragem de admitir que tem algum problema, admitir que realmente precisa de ajuda, ou então admitir que realmente precisa ir mudar, aí já é um passo, porque você já está admitindo, está aceitando, e precisa mudar de alguma forma para que o resultado ali seja diferente. Porque às vezes a gente fica num ciclo vicioso, né? Fazendo a mesma coisa, achando que vai ser diferente, mas não é. Aí faz a mesma coisa, resultado mesma coisa. Fica ali naquele ciclo. Então a gente tem que agir diferente, tá? Para ter um resultado diferente. Então é muito difícil, porque o estado que a gente está muito confortável. Aí quando a gente vai para outro estado do homem velho para o homem novo, a gente tem esse desconforto, nessa dificuldade. Porque a gente está acomodado mesmo, a gente às vezes tem medo do que pode encontrar. Então a gente precisa aí ter autoconhecimento, esse esforço, né? Tudo no nosso tempo também, tem que respeitar o nosso tempo. Não fazer tudo acelerado, não fazer tudo apressado, tá? Tudo tem que ser feito com calma, com boa vontade, se esforçar para isso. A gente sabe que a gente nunca fica em um estado só o dia todo, a gente sempre oscila, ou fica estressado, ou fica triste, ou fica feliz. E tem que procurar sempre se reequilibrar, sempre, tá? Porque a gente é instável, a gente é espírito imperfeito ainda, tem que aceitar isso e começar a mudar, a se modificar, né? Então a mensagem de hoje é essa, a gente se preocupar com isso, né? Com os pensamentos, com as palavras, como a gente faz as coisas, a nossa intenção, tá?
para que o nosso desencarne seja um pouco mais leve, para que o nosso desdobramento, né, nosso sono seja um pouco melhor. Porque quando a gente dorme bem, quando a gente vai fazer uma prece, quando a gente vai ler um livro, a gente dorme melhor, o nosso corpo recebe essa energia também. Consequentemente, a nossa saúde melhora, tá? Quando o espírito está melhor, o corpo melhora também. Então, tudo aí é um conjunto, é uma ligação, né? Tudo anda junto, tá? E na sábado a gente vai falar sobre mediunidade, tá? A mensagem é sobre confiança na mediunidade, tá? O capítulo número 26, certo, gente? E vamos para o livro dos Espíritos aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem algum comentário. Estão conversando. Ok, tudo bem. Juventude de Vida entrou aí, bem-vindo. Não vi. Fernando também, seja bem-vindo. Boa noite. Então a Luiz falou aqui. Não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça, mas não podemos permitir que ele faça ninho na nossa cabeça. Vigiar e orar para não cair em tentações. O pensamento vai chegar, o problema é que a gente alimenta. E quando a gente se sintoniza nele por muito tempo, a gente sabe que existem influências espirituais, irmãos, né, que ainda não estão muito esclarecidos também como nós, que se sintonizam conosco e alimentam pensamentos que às vezes nem são nossos realmente. Aí a gente acha que é da gente e acaba agindo daquela forma. Então, por isso que é importante a gente sempre se vigiar, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Quando a gente procura algo bom, algo edificante, como agora numa live, ou num Evangelho no Lar, ou no estudo de qualquer livro, as inspirações vão vir, porque sua mente e seu coração vai estar conectado com a espiritualidade, então ela vai influenciar também. Ela vai mandar intuições durante o dia, quando a gente cultiva a prece durante o dia, não é? A gente vai recebendo essas intuições, essa assistência espiritual com mais frequência, tá? Por isso a importância aí que a Luísa falou, não cultivar, não alimentar, tá? Porque sempre vai vir, porque a nossa mente é muito agitada, é muito ansiosa, e a gente tem que aprender a lidar com isso e aceitar, né, que a gente é assim e procurar se melhorar sempre o tempo todo. Porque às vezes realmente o pensamento nem é da gente, tá? Então vamos nos esforçar. E qualquer coisa a gente recorre à espiritualidade, eles estão sempre aqui ao nosso lado para nos ajudar. Tá? Quando a gente não conseguir ficar bem, quando a gente não conseguir se tranquilizar ou então ficar muito preocupado, então aquele estresse em que você às vezes se transforma, não sabe nem... Às vezes a pessoa que olha para você às vezes nem conhece você, tão estressado que você tá. Né? Então a gente tem que respirar, se tranquilizar e pedir ajuda, né, espiritual. Bom, aqui ela pede para a gente ler o seguinte, no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 8, que eu estou aprendendo ainda, tá em romano, gente. Capítulo 8, Emancipação da Alma. E aqui o subtema que ela pede para ler é letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então eu vou ler duas perguntas aqui para a gente só para complementar, tá? Que tem a ver, acho que na questão do desencarne, né? Do estado da alma, como é que tá aqui. Aí a pergunta 423, né? Kardec pergunta o seguinte: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Aí os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive, uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Então aqui é o momento da letargia, né? Na verdade não está completamente, o laço não está completamente aí cortado, né? Como é o desencarne. Então há vida ainda, porque está tendo uma ligação ali. No mesmo exemplo eu posso dar também no sono, né? Ali
É como se fosse uma preparação para o desencarne, porque é um desenlace temporário ali, parcial, na verdade. Porque a gente fica ligado eu esqueci o nome desse fio. É um fiozinho, eu esqueci, o fio de prata, eu acho, é isso mesmo. Que eu lembrei, Flavinha falou aqui. A gente fica ligado por esse fio durante o sono, mas se esse fio se romper, né? Aí há o desencarne, mas por enquanto tem esse fio ligando a gente temporariamente durante o sono, tá? Mesma coisa nesse caso aqui. Há vida ainda, mas quando esse laço se corta, né, se rompe, quando chega o momento realmente do planejamento lá reencarnatório dado os desencarne, esse laço é cortado e não tem que mais voltar, porque já se rompeu, a vitalidade ali já foi, o corpo já viveu o que tinha que viver, o tempo dele que tem que viver, e o espírito volta para o lar, volta para casa, né? E a pergunta 424, aí Kardec pergunta aqui. Pode-se, por meio de cuidados dados ao tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Então, aqui ele fala dos cuidados, né? Para a gente cuidar mais do corpo, né? Na questão de... Não é que a gente realmente prolongue algo, mas o tempo da gente vai chegar para todo mundo, do desencarne, mas tem que ter esse cuidado aí do corpo, né, e do espírito. Luciana, boa noite, tudo bom? Bem-vinda aí. Oxe, nada não. Aí os espíritos respondem, sim, sem dúvida, e disso tendes todos os dias, a prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então é bastante importante a gente prevenir algo, né? A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica, ainda inexplicada. Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais em geral é da do corpo, todas as aparências da morte, e na catalepsia ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo. Então, a letargia ele fala aqui, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todos os aparelhos da morte. Parece que a pessoa está totalmente morta, mas na verdade não está. E a catalepsia, né, é localizada e pode afetar uma parte, né, mais ou menos extensa do corpo. Então, não é tudo, né? De maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Então, a catalepsia, a pessoa ainda consegue ali ter a ciência. E na letargia ali, a pessoa fica... parece que realmente está morta, mas na verdade não está. E a letargia é sempre natural. A catalepsia, algumas vezes, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, aqui explica, né, dos dois casos aqui, de realmente a pessoa aparentemente estar morta, na verdade, morta o corpo, né, mas não está. Ainda tem aquele fluido ali, né, ainda está vivo, né, o espírito ainda está ligado ao corpo, tá bom? Isso aqui é só exemplo para complementar, tá, gente? Ok, vamos para o Evangelho aqui, para terminar o estudo de hoje. Vamos lá. E ela pede para a gente ler o capítulo 27. Pedi e obtereis, né? Eu errei aqui, gente, desculpa. Cadê? Tá aqui, não é esse não. Erro meu. Capítulo 24. É isso mesmo, 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E o subtema que ela pede pra gente ler é coragem da fé. Tá? Vou dar uma leiturazinha aqui, que ela é pequena, e a gente termina. É o item 13.
Todo aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai, que está nos céus. São Mateus. Item 14. Olá, boa noite, bem-vindo. Gonçalves, bem-vindo. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória, e de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas. O 15. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, os quais se expõe quase sempre àquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos que uma covardia tão grande quanto a de fugir do momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que eu tiver renegado, que é aquele que eu confessar diante dos homens, o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem, com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina não sendo outra, senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem e de sua fraqueza. Então aqui fala muito do livre-arbítrio, né, do convite que Jesus faz, o que a gente pode relacionar com o tema, né, da mensagem. Aqui fala sobre responsabilidade de nossas faltas, do que a gente fez, né, o que a gente deixou de fazer, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, não é? Ou faz alguma coisa, diz que foi culpa de fulano, culpa de cicrano, por conta disso e daquilo. E a gente não se responsabiliza, terceiriza muito nossas ações, né? Então Jesus nos faz um convite da gente se responsabilizar, né? De tomar uma atitude aí de enfrentar, né? Ser um bom soldado, né? Um bom discípulo, porque ele fala aqui do plano espiritual, né? Cadê? Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Então, tudo que a gente fizer aqui, né? Tudo que a gente fizer, como eu comentei na mensagem, a gente vai ser... às vezes a gente acha, né, que vai ser uma pessoa totalmente diferente, ou então um espírito perfeito, depois que desencarnar, vai ser do mesmo jeito, a gente. Do mesmo jeito que a gente está pensando hoje, fazendo, né? Tudo que a gente está fazendo, falando, pensando, a gente vai ser da mesma forma no plano espiritual. Então, colherão os frutos de sua coragem e fraqueza. Então, ou a gente foge, ou a gente enfrenta, né? Mas uma hora ou outra a gente vai ter que enfrentar. Mesmo se a gente fugir aqui, a gente vai ter que enfrentar uma hora ou outra. Seja aqui, ou em outra encarnação, ou no plano espiritual, né? Então, ele pede para a gente ter essa coragem, né? Falar coragem da fé. É a gente se responsabilizar e realmente ter essa coragem, essa vontade de mudar, essa vontade de enfrentar, de realmente ser um bom discípulo, ser uma boa pessoa, um bom espírito, né? Aquela vontade ali, aquele desejo realmente de mudar, de se modificar, aquele desejo dentro da nossa alma. A gente sabe que quando há um desejo muito verdadeiro da gente de se modificar, né? A espiritualidade, ela enxerga, ela olha e lhe ajuda,
nisso, né? Quando tem aquela vontade de você realmente querer perdoar alguém, ou querer ser melhor em alguma coisa, ou querer ajudar outra pessoa, a espiritualidade, ela vê tudo que você sente. Então ela está ali ajudando. Então que a gente também recorra, né? Tem essa humildade de recorrer à espiritualidade também. E a gente tem capacidade sim, é que a gente tem muito medo, às vezes é muito acomodado com certas coisas, tá? Então a gente tem que aprender aí a ser mais humilde, a ser mais paciente, mais corajoso, né? Cultivar esses sentimentos todos os dias. Para que a gente, quando for voltar para casa, a gente volta um pouco mais leve, né? A gente não volta com esse peso todo, com essa amargura toda, com essas dores, esses ressentimentos que a gente guarda, né? A gente não lembra de muita coisa, mas a gente guarda alguma coisa que a gente se perdoe mais e perdoe outras pessoas, porque é libertador, é uma caridade que você faz a si mesmo e a outras pessoas também. Tá? Então, a mensagem de hoje é essa aqui, para a gente se vigiar mais, né? Nessas questões, porque é bastante importante, porque tudo depende da nossa sintonia, da nossa intenção, e vai depender muito de como a gente vai estar, né? Aonde a gente vai estar, como a gente vai estar, a nossa sintonia, quando a gente for desencarnar. Tá bom? Que todo mundo vai ter sua hora, né? Não sabe o dia, mas vai chegar. Então, muito obrigada aí pela companhia, vamos fazer a nossa prece, tá? Obrigada de verdade pela companhia de vocês. E a bateria aqui tá acabando. Eu acho que eu vou colocar uma música aqui. Acho que ele vai morrer daqui a pouco. Vou fazer a prece. Vou descarregar no meu da... Vamos lá. Jesus, muito obrigado por esta noite de aprendizado, pela sua presença em nossa casa, em nosso coração. Que o Senhor permaneça por esta noite e amanhã de manhã, em nosso lar, em nossa mente, em nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos. Que a gente abra o coração, abra nossa mente para que a gente receba essas energias que a gente precisa, que a gente necessita todos os dias. Agradecendo a espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos intuindo, nos ajudando no trabalho diário, em todo tipo de trabalho, em todo tipo de dia a fazer. Pelo seu amor e misericórdia para todos nós, para que a gente consiga mudar, consiga se melhorar todos os dias. Que o Senhor continue nos dando força e coragem e muita paciência. Situações que vão chegar até nós, que a gente aprenda a enfrentar, que a gente aprenda a ensinar e a aprender. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, em todos os lares aqui. Que assim seja. Kátia, buenas noches, tudo bom com você? Obrigado pela companhia de vocês. Quem chegou agora vai ficar gravado, tá a live. E obrigado a Elizabeth, Solange. Aí, ó, tem uma novidadezinha de Solange aí, que eu soube aí, né? Vamos orar mais, vamos vibrar mais. Aldenice, Linda Mi, mamãe, Arte com Alma, né? Que ela tá em Arte com Alma. Andressa e Kátia. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Que Jesus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, tá? Fiquem na paz de Jesus aí. E quem sempre se vigia aí, qualquer coisa a gente fala no direct, a gente se ajuda, a gente tá aqui pra isso, né? Tá bom? Beijinho, boa noite. Meu cabelo hoje tá bem rebelde, mas tudo bem. Tchau.